Dona Célia trabalhava há anos como empregada doméstica na casa de Neymar. Apesar da simplicidade, era tratada como parte da família. Certo dia, decidiu visitar uma concessionária de luxo para conhecer de perto o carro dos seus sonhos. Assim que entrou, os olhares tortos começaram. Os vendedores cochichavam e ignoravam suas perguntas. Um deles, impaciente, ironizou: "Senhora, este carro custa mais de R$1 milhão. Tem certeza de que está no lugar certo?" Célia sentiu o rosto arder de vergonha. Antes que pudesse responder, uma voz firme ecoou pelo salão: "Algum problema aqui?" Todos se viraram e ficaram boquiabertos. Era Neymar. O jogador havia ido buscar seu novo carro e, ao ver sua empregada sendo destratada, decidiu agir. Com um sorriso tranquilo, colocou a mão no ombro dela e disse: "Dona Célia, gostou de algum carro?" O vendedor tentou mudar de postura, mas era tarde demais. O craque se dirigiu a ele: "Sabe quem é essa mulher? É alguém muito mais valiosa do que qualquer carro aqui." O silêncio tomou conta do ambiente. Neymar, então, virou-se para a empregada e disse: "Escolha o que quiser, é um presente meu." As lágrimas de Célia escorreram. Não pelo carro, mas pelo reconhecimento e carinho. Saiu dali não apenas com um automóvel, mas com a certeza de que era respeitada por quem realmente importava. A história viralizou e emocionou milhões de fãs ao redor do mundo, mostrando que humildade e gratidão valem mais do que qualquer luxo. Dona Aissa trabalhava há anos como empregada doméstica na casa de Neymar. Sempre dedicada, cuidava de tudo com carinho e lealdade. Apesar da vida simples, nunca reclamava e sempre mostrava gratidão pelo que tinha. Neymar a tratava como parte da família, sempre respeitoso e atencioso. Certo dia, depois de economizar por muito tempo, Aissa decidiu visitar uma concessionária de luxo. Seu sonho era conhecer de perto um carro que sempre admirava nas revistas. Chegou animada, vestida com roupas simples, mas com brilho nos olhos. Assim que entrou, percebeu os olhares estranhos. Os vendedores cochichavam entre si e a ignoravam completamente. Ela caminhou até um dos modelos expostos e tocou no volante com admiração. "Posso ajudar?" disse um vendedor, com um olhar de desconfiança. "Eu queria saber mais sobre esse carro", respondeu Aissa, sorrindo. O homem soltou um riso debochado. "Senhora, este carro custa mais de R$1 milhão. Não creio que seja o que procura. Temos opções mais acessíveis." Aissa sentiu o rosto esquentar. Outros funcionários riram baixinho, e um deles comentou algo que ela não conseguiu ouvir direito. Quis sair dali naquele instante, mas, antes que pudesse reagir, uma voz firme se fez presente. "Algum problema aqui?" O salão ficou em silêncio. Todos se viraram e ficaram boquiabertos ao ver Neymar parado na entrada. O jogador caminhou até Aissa e colocou a mão em seu ombro com um sorriso gentil. "Aissa, gostou de algum carro?" Os funcionários ficaram sem reação. O vendedor, que antes demonstrava arrogância, tentou mudar de postura. "Senhor Neymar, não sabíamos que ela era sua", começou ele, nervoso. "Minha amiga", interrompeu Neymar. "E uma das pessoas mais incríveis que conheço." Aissa ficou emocionada. "Eu só queria ver o carro de perto." "Não queria incomodar", disse, com a voz embargada. "Você não incomoda nunca", respondeu Neymar. O jogador olhou para o vendedor e completou: "Mas parece que vocês incomodam muita gente com essa atitude." Os funcionários ficaram sem palavras. Neymar, então, virou-se para Aissa e sorriu. "Escolha o que quiser. É um presente meu." Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não pelo carro, mas pelo respeito e carinho que recebeu naquele momento. Aissa acordou cedo naquele dia, animada. Depois de anos trabalhando com dedicação, finalmente tinha a chance de visitar a concessionária de carros de luxo que sempre via na televisão. Não queria comprar nada, apenas olhar de perto e imaginar como seria dirigir um daqueles veículos deslumbrantes. Vestiu-se com sua melhor roupa, simples, mas bem cuidada. Pegou um ônibus e desceu perto do endereço que havia pesquisado. Ao se aproximar da grande vitrine, sentiu o coração acelerar. Os carros brilhavam sob as luzes da loja, cada um mais impressionante que o outro.
respirou fundo e entrou. O ambiente era sofisticado, com um aroma agradável e uma trilha sonora suave. Mas, logo nos primeiros passos, percebeu que algo estava errado. Os olhares se voltaram para ela de forma estranha. Funcionários cochichavam entre si, e ninguém se aproximou para atendê-la. Mesmo assim, continuou andando, observando os detalhes dos carros. Aproximou-se de um modelo vermelho, passou a mão com cuidado na lataria brilhante e sorriu. "Posso ajudar?" perguntou um dos vendedores, com um tom frio e impaciente. "Eu gostaria de saber mais sobre esse carro", respondeu Aissa, educadamente. O homem ergueu uma sobrancelha e olhou-a dos pés à cabeça. "Esse modelo custa mais de R$1 milhão. Tem certeza de que quer saber sobre ele?" Ela sentiu um aperto no peito. O tom do vendedor não deixava dúvidas de que ele não a levava a sério. Outros funcionários trocaram sorrisos discretos, como se estivessem se divertindo com a situação. "Talvez eu possa te mostrar algo mais acessível", continuou o vendedor, com um sorriso irônico. Aissa respirou fundo. Não queria confusão, mas também não merecia ser tratada daquela forma. Antes que pudesse responder, ouviu uma voz firme ecoando pelo ambiente. "Algum problema aqui?" Os cochichos cessaram. O salão ficou em silêncio absoluto. Os funcionários viraram-se, de repente, seus rostos ficaram pálidos. Neymar acabava de entrar. Aissa sentiu o olhar dos vendedores pesando sobre ela desde o momento em que entrou na concessionária. Tentou ignorar, mantendo a postura e caminhando com calma entre os carros luxuosos. No fundo, sabia que sua aparência simples não combinava com o perfil dos clientes habituais daquele lugar. Mas não imaginava que seria tratada com tanto desprezo. Ela parou diante de um carro preto, imponente, brilhante sob as luzes do salão. Tocou a lataria com cuidado, admirando os detalhes do veículo. Nesse instante, percebeu que um dos vendedores se aproximava. "A senhora deseja alguma informação?" perguntou ele, com um tom que mais parecia um teste do que um verdadeiro interesse em ajudá-la. "Sim, achei esse modelo muito bonito. Poderia me falar mais sobre ele?" respondeu Aissa, sorrindo educadamente. O homem trocou um olhar rápido com outro funcionário e suspirou. "Esse carro custa mais de R$1 milhão", disse, pausando para observar sua reação. "Talvez a senhora prefira ver algo mais acessível." Aissa sentiu o rosto esquentar. "Eu sei quanto ele custa", respondeu, mantendo a calma. O vendedor forçou um sorriso e balançou a cabeça, como se não acredita. Atrás dele, 2 funcionários riram baixinho. Um deles cochichou algo no ouvido do outro, e os 2 disfarçaram, olhando para o lado. Aissa percebeu tudo. O constrangimento apertou seu peito, mas não queria dar o gostinho de demonstrar fraqueza. Respirou fundo e tentou manter a postura. "A senhora tem certeza de que quer saber mais sobre esse modelo?" insistiu o vendedor, cruzando os braços. "É um dos mais caros da loja." O tom de deboche era claro. O sorriso no rosto dele parecia dizer que tudo aquilo era uma perda de tempo. Aissa não sabia se ficava ou se ia embora. Pensou em dar meia volta, mas, antes que pudesse decidir, uma voz forte ecoou pelo salão. "Algum problema aqui?" O riso dos funcionários cessou. O salão ficou em silêncio absoluto. Os vendedores se viraram lentamente. Quando viram quem estava ali, seus rostos perderam a cor. Neymar havia acabado de entrar. Aissa tentou manter a calma, mas a forma como o vendedor a olhava deixava claro que ele não a levava a sério. Ela respirou fundo e perguntou novamente sobre o carro, tentando ignorar os cochichos que vinham de outros funcionários. O vendedor soltou um suspiro impaciente e cruzou os braços. "Esse modelo custa mais de R$1 milhão, senhora. Acho que não faz sentido perdermos tempo com isso, não é?" O tom dele era carregado de arrogância, e os outros funcionários riram baixo. Aissa sentiu um aperto no peito. Ela sabia exatamente o que estavam insinuando. Para eles, uma mulher vestida de forma simples jamais poderia comprar um carro daqueles. Ela engoliu em seco e, com a voz firme, respondeu. "E por que não faria sentido?" O vendedor ergueu uma sobrancelha, surpreso com a resposta. Ele deu um sorriso irônico e olhou para os colegas antes de falar. "Bom, é só que,
Algumas pessoas gostam de sonhar, mas aqui vendemos para quem realmente pode pagar. As palavras foram como um golpe. Aissa sentiu o rosto queimar. Ela não precisava comprar nada, mas não merecia ser humilhada daquela forma. Os outros funcionários continuavam rindo discretamente, e o vendedor, satisfeito, deu um passo para trás como se já tivesse encerrado a conversa. Aissa apertou as mãos e tentou encontrar algo para dizer, mas, antes que pudesse reagir, uma voz forte interrompeu o silêncio. Algum problema aqui? O salão ficou mudo. Os funcionários se viraram lentamente. Os risos desapareceram no mesmo instante. Ali, parado na entrada da concessionária, Neymar observava a cena com um olhar sério. A expressão dos vendedores mudou completamente. O homem que instantes antes sorria com ironia agora parecia desconfortável, sem saber o que dizer. Neymar caminhou até Aissa e colocou a mão em seu ombro, sem tirar os olhos do vendedor. Você disse que vende para quem pode pagar? Então me diga, quem te ensinou a tratar as pessoas assim? O silêncio foi absoluto. Aissa sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não era por vergonha. Era por gratidão. O salão ficou em silêncio no mesmo instante. Os funcionários, que antes riam discretamente, ficaram imóveis. O vendedor, que instantes atrás falava com arrogância, perdeu a cor do rosto. Ali, parado na entrada da concessionária, Neymar observava a cena com um olhar sério. Ele vestia roupas casuais, mas sua presença era inconfundível. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas pegando os celulares para registrar o momento. Aissa, que ainda sentia o peso do comentário ofensivo, virou-se devagar. Seus olhos encontraram os de Neymar, e ela viu neles algo que a acalmou imediatamente. O jogador caminhou até ela com passos firmes, sem desviar o olhar dos vendedores. Algum problema aqui? Repetiu, sua voz cortando o ar pesado do ambiente. O vendedor que humilhou Aissa tentou recuperar a postura, mas gaguejou ao responder. Esse senhor Neymar, não sabíamos que ela... Neymar ergueu a mão, interrompendo a fala dele. Que diferença isso faz? Perguntou, sua voz séria. O homem abaixou a cabeça, sem saber o que responder. Os outros funcionários, antes cheios de confiança, agora trocavam olhares nervosos. O jogador então se virou para Aissa e sorriu suavemente. Você gostou de algum carro? Aissa sentiu um nó na garganta. Ainda estava processando tudo, mas conseguiu balançar a cabeça lentamente. O vendedor tentou recuperar o controle da situação. Senhor Neymar, claro que podemos atendê-la. Só estávamos, apenas seguindo os procedimentos normais. O jogador cruzou os braços e olhou diretamente para ele. Normais para quem? Para pessoas vestidas de um jeito? Para quem vocês acham que pode ou não estar aqui? O silêncio foi absoluto. O gerente da loja, que até então observava de longe, veio apressado tentando consertar a situação. Senhor Neymar, foi um grande mal-entendido, podemos resolver isso. O jogador soltou uma leve risada, mas sem humor. Não tem nada para resolver. Só quero que saibam que vocês acabaram de humilhar uma pessoa que merece mais respeito do que qualquer um aqui. Os funcionários se entreolharam, sem reação. Aissa sentiu as lágrimas chegarem, mas dessa vez não era por vergonha. Era por gratidão. Neymar manteve o olhar fixo no vendedor, que ainda tentava se justificar. Aissa, ao lado dele, sentia seu coração acelerado. Nunca imaginou que passaria por aquela situação, muito menos que Neymar testemunharia tudo. O jogador suspirou e voltou-se para ela, com um sorriso tranquilo. Aissa, você sabe que é muito mais valiosa do que qualquer carro aqui dentro, né? Ela regalou os olhos, surpresa com as palavras. Os funcionários da concessionária se entreolharam, sem saber o que fazer. O vendedor que a humilhou abaixou a cabeça, envergonhado. Essa mulher aqui, continuou Neymar, apontando para Aissa, trabalha comigo há anos. É uma das pessoas mais honestas, trabalhadoras e leais que eu já conheci. Aissa sentiu os olhos marejarem. Quando eu viajo, é ela quem cuida da minha casa. Quando estou cansado, é ela quem se preocupa se eu comi, se estou bem. Ele deu um passo adiante, falando com firmeza. E vocês ousam olhar para ela como se não fosse digna de pisar aqui?
Como se não tivesse o direito nem de perguntar o preço de um carro? O silêncio na concessionária era absoluto. O gerente tentou intervir, sorrindo nervoso. Senhor Neymar, claro que respeitamos todos os clientes, foi um engano. O jogador cruzou os braços e olhou diretamente para ele. Engano? Então por que ninguém veio atendê-la quando entrou? Por que riram quando ela perguntou sobre o carro? Aissa, que antes se sentia humilhada, agora sentia algo diferente. Sentia-se protegida, reconhecida. Neymar virou-se para ela novamente. Você já escolheu qual carro gostou mais? Ela hesitou, sem saber o que dizer. O jogador sorriu e colocou a mão no ombro dela. Porque hoje ele é seu. Aissa arregalou os olhos, chocada. Os funcionários ficaram boquiabertos. Ela tentou falar, mas a emoção tomou conta. Eu não posso aceitar. Pode e vai, interrompeu Neymar, piscando para ela. Aissa não segurou as lágrimas. Não era pelo carro, mas pelo respeito que recebeu naquele momento. Aissa ainda estava sem palavras. O choque da situação tomava conta dela. Os funcionários da concessionária continuavam parados, sem saber o que dizer. O gerente, que antes ignorava a cena, agora tentava forçar um sorriso. Neymar pegou o celular e digitou rapidamente. Em poucos minutos, um homem de terno entrou na loja e se aproximou dele. Pode fechar a compra desse carro no meu nome, disse o jogador, apontando para o veículo que Aissa havia admirado. Aissa arregalou os olhos. Neymar, não precisa, eu não posso aceitar. Ele sorriu, balançando a cabeça. Pode sim. Esse é um presente meu. Ela sentiu o coração disparar. Não era pelo carro. Era pelo gesto. Pelo reconhecimento. Pela forma como ele mostrou ao mundo que ela era importante. Os funcionários da concessionária agora tentavam parecer atenciosos. O vendedor que havia sido rude aproximou-se, forçando um sorriso. Podemos providenciar tudo rapidamente, senhor Neymar. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Neymar o encarou por um instante e depois riu de leve. Agora estão dispostos a ajudar? Interessante. O vendedor abaixou a cabeça, sem graça. Aissa enxugou as lágrimas, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Eu nunca vou esquecer isso, disse ela, emocionada. Neymar segurou suas mãos e apertou levemente. Você merece, Aissa. Você sempre esteve comigo, sempre cuidou de tudo sem esperar nada em troca. Esse é só um pequeno agradecimento. Ela sorriu, sentindo o peito aquecido. O carro foi preparado e entregue a ela, que ainda não conseguia acreditar que aquilo era real. Os funcionários da loja observavam em silêncio, sem a arrogância de antes. Ao sair da concessionária, Aissa olhou para Neymar, ainda sem palavras suficientes para agradecer. Ele apenas sorriu e disse: Agora, vamos dar uma volta no seu novo carro? Ela sorriu, deixando as lágrimas de felicidade caírem. Naquele dia, Aissa não ganhou apenas um carro. Ganhou respeito, valorização e a certeza de que sua lealdade nunca foi em vão. Aissa segurava o volante do carro novo, mas suas mãos tremiam levemente. O mundo ao seu redor parecia distante. As vozes dos funcionários da concessionária, o burburinho das pessoas que presenciaram tudo, até mesmo o olhar surpreso do vendedor que a humilhou, nada mais importava. Seu coração batia forte. Ela piscou algumas vezes, tentando conter as lágrimas, mas era impossível. Neymar, sentado ao lado dela no banco do passageiro, percebeu sua emoção e sorriu. Tudo bem chorar, Aissa. Hoje é um dia especial. Ela olhou para ele, os olhos brilhando de gratidão. Eu nunca imaginei algo assim, nunca pensei que um dia viveria isso. O jogador segurou sua mão por um instante. Você merece. Sempre mereceu. As palavras dele foram o último empurrão que ela precisava. As lágrimas finalmente escorreram por seu rosto, quentes, intensas, carregadas de tudo o que sentia naquele momento. Lágrimas de gratidão. Aissa lembrou-se de cada dificuldade que enfrentou na vida. Dos dias cansativos, das noites em claro, das vezes em que pensou em desistir. Lembrou-se de quando começou a trabalhar para Neymar.
Nunca pediu nada além de respeito. Nunca esperou reconhecimento. E, no entanto, ali estava ela. No banco de um carro de luxo que nunca ousou sonhar ter. Sendo valorizada por alguém que via seu esforço, sua dedicação, sua lealdade. O vento entrava pela janela enquanto eles dirigiam pelas ruas da cidade. Aissa respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Neymar, eu não tenho palavras para agradecer. Ele riu, olhando para ela de lado. Então não agradece. Só aproveita. Ela sorriu entre as lágrimas. Naquele dia, Aissa não ganhou apenas um presente. Ganhou algo muito maior. O respeito que sempre mereceu. O silêncio dentro da concessionária era ensurdecedor. Os funcionários, que antes riam e cochichavam, agora estavam imóveis. O vendedor que humilhou Aissa mantinha o olhar baixo, evitando encarar Neymar. Aissa, ainda emocionada, respirou fundo. Sentia-se valorizada, mas, ao mesmo tempo, sabia que aquela situação precisava deixar uma marca. Neymar passou os olhos pelo salão, analisando cada um que testemunhou o que aconteceu. Sabe qual é o problema de vocês? Perguntou, a voz firme, mas sem elevar o tom. Acham que podem julgar alguém só pela aparência. O gerente da loja tentou se aproximar, forçando um sorriso. Senhor Neymar, garantimos que isso não reflete os valores da nossa empresa. O jogador riu de leve, balançando a cabeça. Não reflete? Então por que ninguém veio atender a Aissa quando ela entrou? Por que acharam engraçado quando ela perguntou sobre o carro? O gerente ficou sem resposta. Os funcionários evitavam se mexer, desconfortáveis. Neymar se virou novamente para o vendedor que destratou Aissa. Você deve atender muitas pessoas ricas aqui, né? Gente que chega cheia de joias, roupas caras, carros importados. O homem assentiu, sem coragem de responder em voz alta. Pois é, continuou Neymar. Mas a riqueza de verdade não está no que a gente veste, e sim na forma como tratamos os outros. Aissa sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. O jogador olhou ao redor uma última vez. Espero que hoje vocês tenham aprendido uma lição. Nunca subestimem ninguém. Os funcionários continuaram em silêncio, sem jeito. Neymar, então, sorriu para Aissa e pegou a chave do carro novo. Vamos? Ela assentiu, ainda segurando as lágrimas. Enquanto saíam da concessionária, Aissa olhou para trás e viu o vendedor observando, a expressão visivelmente arrependida. Naquele dia, todos ali aprenderam algo. Mas ninguém aprendeu mais do que ele. Neymar parou por um instante, olhou ao redor e respirou fundo antes de dizer suas últimas palavras. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas caráter e respeito vêm de dentro. Hoje, Aissa saiu daqui com um carro, mas vocês saem com uma lição. Espero que, da próxima vez que alguém entrar por aquela porta, vocês se lembrem desse momento. Ele virou-se para Aissa e sorriu. Agora vamos embora, porque tem gente que realmente merece comemorar. Eles saíram juntos, deixando para trás não apenas um carro comprado, mas um exemplo inesquecível.